Glória a Deus, bom dia, shalom. Bom dia, shalom, shalom. Deus nos abençoe. Sejam bem-vindos, amém? Em nome de Louvado seja o Jesus. nome do Senhor. Vamos Glória orar? a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos por esta manhã estarmos aqui na tua presença. Cobre-nos com o teu Sim, sangue. Que o Senhor possa, ó Pai querido, nos visitar, ter misericórdia de nós e nos levar adiante, ó Pai, naquilo que temos para realizar para o Senhor, para conquistar em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Que realmente avancemos, que tenhamos disponibilidade, que tenhamos realmente o coração voltado para te buscar, ó Pai. Em tudo aquilo que estamos necessitados, sabemos que o Senhor tem a provisão. sim, Que nós não desanimemos, não desistamos, mas continuemos, ó Pai, a buscar ao Senhor. Cobre-nos com o teu sangue, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Aqueles que estão sendo bombardeados de uma forma mais intensa, aqueles que estão debaixo de uma guerra mais acirrada, Pai, que tu possas visitar, dar a provisão, dar a saída. Junto com a tentação vem o escape, e o Senhor não dá tentação maior do que possamos suportar. sim. Pai, em nome de Jesus, se esses irmãos que não estão vendo, as nossas vidas não estamos vendo, o escape junto com essa tentação e não estamos suportando, na verdade, esse escape existe e esse socorro também existe. Precisamos acessar isso porque é promessa do Senhor. Sim, Junto com a tentação tem o escape. sim, E Pai. clamemos ao Senhor para saber aonde está o escape. E Sim, o Senhor não dá maior do que nós possamos é suportar. Se não verdade. estamos suportando, é porque também não estamos acessando aquilo que está liberado para Sim, nós. Então, nos Deus. ajuda, nos dá revelação, entendimento, graça, sabedoria, para que acessemos o Senhor na totalidade, Pai. Que Jesus. paremos de desfrutar do Senhor parcialmente, mas Verdade, que Deus. desfrutemos do Senhor na totalidade. Precisamos de Ti. Em nome de Jesus, que não tenhamos um Jesus em pedacinhos, parcial, Sim, fragmentado, mas que tenhamos um Jesus inteiro que sim, funciona a Deus. nosso favor. Às vezes temos partículas de Jesus que já resolve muita coisa, mas nós precisamos verdadeiramente do Senhor inteiro nas Por nossas favor. vidas, para que os nossos adversários possam te reconhecer e possa Sim, Pai. bater em retirada em nome do Senhor Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Aleluia. Deus. Aqueles discípulos, eles estavam expulsando os demônios ali em nome de Jesus e eles manifestavam Jesus mesmo ali, só que eles estavam, no nível de guerra que eles estavam enfrentando, eles estavam falando, sai em nome de Jesus, mas aquele movimento todo ali para eles era tão assustador que eles manifestavam um pouco de Jesus. E às vezes na minha vida e na tua vida estamos numa guerra tão intensa que nós não estamos conseguindo acessar Jesus na totalidade. E para esse demônio sair, nós vamos ter que acessar Jesus na totalidade. Por que Jesus na totalidade? Porque nós vamos precisar subir o nosso nível de guerra, vamos precisar subir o nosso nível de combate, vamos precisar subir o nosso nível de fé, porque aquilo que está se levantando contra as nossas vidas está maior do que o Jesus que nós estamos aplicando. Não é porque nós não temos Jesus, ou não estamos aplicando, não estamos falando, é que o Jesus que nós estamos pondo para funcionar, ele é menor do que a guerra que nós estamos enfrentando, Sim, por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa frieza, nossa falta de busca. Ontem a sim. irmã Maiara lançou uma palavra dizendo que aquele homem, ele foi ali, Jairo, ele foi ali, quando o empregado dele falou assim, não incomodes mais o mestre, porque a menina morreu, Jesus teve que entrar na hora e falar para Jairo, não temos, crê somente. Por quê? Porque Jesus percebeu que o nível de guerra de Jairo mudou. Ele estava com uma fé e uma busca num Jesus que curava, mas ele não estava numa fé e numa busca de um Jesus que ressuscitava, como ela disse lá na palavra. Então, isso é muito importante porque, de repente, nós temos um Jesus até um ponto da nossa vida. Só que quando a guerra ultrapassa esse ponto, e agora? Jesus está falando para mim e para você: não temas, crê somente. A Aleluia. guerra acirrou, está mais intensa, está mais pesada, tem mais problema para resolver. O que você estava buscando, que estava doente, agora morreu, mas crê somente. Aleluia. Continua nesse nível, sobe o teu nível de fé. E o que nós fazemos geralmente, nós desanimamos, porque o combate já está tão pesado, nós achamos que nós já estamos tão no limite, e às vezes estamos mesmo, que quando chega, aumenta a intensidade da guerra, você está esperando Jesus se desvencilhar daquilo, ele já aceitou ir para a tua casa para curar a tua filha. Quer dizer, você já está numa guerra intensa, já é um momento crucial na tua vida. E aí, de repente, chega um empregado e fala, morreu. Então, quando chega essa notícia para nós, morreu, acabou, não tem jeito, já era.
É agora que nós vamos ter que mudar de estágio. Porque Jesus está falando, como falou para Jairo, ele está liberando sobre nós. Não temas, crê somente. Junto Aleluia. com a tentação vem o escape. E não vai chegar tentação maior do que você possa suportar. Sim. Então, se está muito pesado para você, que não está, pastor, não suporto mais. Jesus, não temas, crê somente. Aumenta o teu nível de fé, de comunhão, de intimidade, de adoração, de busca, de tudo que você precisa aí, porque ele vai se manifestar, vai ressuscitar e você vai sair dessa guerra aí com a vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gênesis 40 E e três. 3 e 44 vai ser hoje. Amém? Versículo 6. O filho que ficara com José não estava sendo motivo de preocupação para Jacó. Ele continuava separando bandos. Então, depois, se você for ver lá a fala de Jacó, de Israel, ele tá apavorado de ter que mandar Benjamim, mas ele não está preocupado com o filho que ficou preso. Então ele continua na mesma toada mesmo. Ele fica ali, ele é bem fiel à incredulidade. Ele é bem fiel ao engano que ele está, da atmosfera de engano que ele vive. Ele continua fazendo acepção de pessoa, ele continua separando o bando, ele continua deixando bem claro. Se fosse qualquer um de vocês, eu não me importaria, mas Benjamim não. Então, uma vez o pastor Amarildo falou algo que eu achei muito interessante da parábola das ovelhas, né? Quando o pastor deixa as 99 e busca uma. Então, o que que ele estava explicando? Que, na verdade, o buscar uma é interessante? É. Para aquela uma é interessante? É. Mas ele levanta um ponto assim que eu achei muito, muito interessante. O importante dessa parábola é as 99 sentir a segurança de que se fosse ela, o pastor buscaria. Sim. Então, você como líder, você como mãe, como pai, você nunca jamais pode deixar uma abertura para que as 99 que estão te observando perceba que você não faria nada quando aquele se perde. Ou que você só se move por causa de um ou outro. Porque isso vai trazer o quê? Um abatimento no teu rebanho. Sim. Vai trazer um abatimento na tua família. Porque você fica olhando e fala assim, mas ele não fala nada do meu irmão que está preso, ele só fala de Benjamim. Então, se eu tivesse preso, ele também não se importaria comigo. Se eu estivesse naquele lugar, ele nem se lembraria de mim, porque o negócio dele é José, e para ele está morto, e Benjamim, que é o irmão de José, filho de Raquel. O resto dos outros 10 filhos não importa para Israel. Essa era a realidade que ele passava. E isso fere, isso machuca, isso traz orfandade, isso traz um ambiente de abandono, de insegurança, que suscita ira, que suscita raiva, que suscita ódio, suscita vingança, espírito de morte, e todas essas coisas que a maioria desses meninos aqui, desses homens, se manifestaram. Então, o importante de quem você cuida, é que quando um se perde, você ir atrás, qualquer um, vai atrás, porque as que estão observando vão perceber que realmente você se importa com aquilo que está acontecendo ali. E no versículo 18 ao 24, pela culpa fizeram um projeto do que iria acontecer com eles. A culpa sempre anula o discernimento, pois temos consciência do que merecemos. Quando José chama os meninos ali para comer, para fazer todas as coisas, eles ficam assim: ele vai nos prender, agora ele vai tomar os nossos animais. Ele vai. Por quê? Porque quem está regendo eles? A culpa. De repente, Deus está te abençoando, Deus está te levando num ambiente onde realmente você está avançando, mas a culpa é tão grande na tua vida que você está sempre esperando o castigo. Você está sempre esperando a paga de algo que você fez errado. Nunca jamais esses homens aqui, eles pensariam que José, aquele homem que já tinha falado para ele que eles eram espiões, que eles eram meio esquisito, jamais eles iriam pensar e falar assim: "Ah, ele vai fazer alguma coisa boa para mim". Por quê? Apesar da fala de José, apesar de falar, vamos comer, vamos para casa, vamos ter uma intimidade, vamos estar junto, vamos fazer as coisas, o que ele falava era anulado pela frequência da culpa. Então você precisa entender aquilo que Jesus está te falando, que ele está te chamando para comer,
e aquilo que a frequência da culpa está te falando, porque isso vai fazer com que você duvide do que Jesus vai fazer por você. E aí você fica assim, ele vai nos matar, ele vai nos prender, na verdade, ele falava, nós vamos virar escravo aqui, prisioneiro, e ele vai pegar nossos jumentos, e o que que ele fez? Ele deu comida, ele queria ficar com os irmãos dele. Então ele deu comida, ele mandou alimentar o jumento. Aconteceu tudo ao contrário. Sabe aquela atmosfera de ansiedade que você fica sofrendo 15 dias, 20 dias, um mês, dois, três, quatro, um ano, e depois chega lá no final, acontece tudo ao contrário do que você sofreu um maior tempão, porque você estava e eu estava debaixo de um ambiente de ansiedade, onde nós não conseguíamos ver aquilo que realmente estava acontecendo. Então, para nós estávamos sempre regidos pela aparência, sempre regidos pela voz da culpa, pela voz da dor, pela voz da enfermidade, pela voz do fracasso financeiro. Não, isso aqui vai dar errado. Eu vou quebrar, eu vou morrer, eu vou matar, eu vou sofrer, vou divorciar, eu vou. Tudo é o negativo. Não vai ter alimento para os meus animais. Aquilo que me carrega, aquilo que me transporta, aquilo que realmente me mostra uma força, vai morrer, vai ser tomado, não vai ter alimento para eles e eu vou ser prisioneiro para sempre. Então, nós precisamos remover essa atmosfera de incredulidade, essa atmosfera de culpa, sabendo que nós já estamos perdoados, entrarmos numa forma diferente, porque sempre nós estaremos sendo roubados daquilo que o Senhor estará fazendo para as nossas vidas. No versículo 26 até o 28, vai ser muito bonito, porque ali vai ser a primeira vez que esses homens se prostram, né, diante de José. Então, ali a gente vê o cumprimento do sonho, né, que assim, a maioria dos irmãos ali já estavam se prostrando diante dele. Eu creio que mais para frente, depois, todos ainda vão se prostrar, mas aqui já começa o cumprimento do sonho. Eles se prostram uma primeira vez, e numa segunda vez eles se prostram e abaixam a cabeça, num sentido mais profundo ainda de reverência e realmente de estar ali servindo aquele senhor, né, que era José, que era o sonho lá do começo, que suscitou, né, parte da ira, porque tinha a túnica, tinha o amor exacerbado de Jacó e bem escancarado por ele, que trouxe uma marca também de perseguição, teve a túnica que trouxe outra marca, e teve o sonho que foi o carimbo da destruição de José, que quando que eles falaram, eles não falaram assim, lá vem o rapaz da túnica, lá vem o filho amado do papai, mas eles falaram, lá vem o sonhador. Então, quando teve um sonho, quando você tem uma chamada de Deus, quando você tem uma marca de Deus, você vai ser perseguido por isso. Você vai ser perseguido exatamente pela marca que Deus colocou em você. Você vai ser perseguido exatamente por aquilo que Deus te revelou, aquilo que Deus te deu de promessa, aquilo que Deus te deu de visão. Você pode ver por que que você é perseguido na sua casa, na igreja, nas coisas. É a mesma atmosfera. Você tem algo da parte de Deus, mas geralmente a tua liderança não te entende. Geralmente as pessoas têm você que você quer aparecer, que você quer ser mais que os outros, que você quer isso, quer aquilo, e você está só passando um sonho. Você está só falando o que está acontecendo ali, ó. Eu creio nisso aqui. E aí, só que o problema é que vai ser tudo ao contrário. Amém? Versículo da minha parte que acho que acabou, mas eu tava num pensamento aqui de uma coisa que eu tinha pensado que eu achava importante falar, mas eu preciso achar o que é. É de Ananias e Safira, dentro da. Mas eu não vou lembrar o contexto, mas dentro daquilo que nós nos movimentamos, o que acontece com Ananias e Safira? Ananias morre, passa 4, 5 horas lá, chama a Safira. E aí Pedro fala, foi assim, assim, assim que aconteceu tudo? Foi. Então, o que aconteceu? Na verdade, não é porque Safira não era uma mulher fiel, muito pelo contrário. Ela era muito fiel, mas ela era fiel ao Senhor errado. Então ela foi fiel a Ananias, na mentira, naquele plano de engano, e ela morreu por isso. Então, às vezes, não é que você e eu não somos fiéis, né? Porque aqui, em algum lugar aqui, alguma coisa aconteceu que foram fiel à coisa errada aqui. Então, entenda aí o manto do remanto, sem entender muito, mas de algum jeito que o Espírito Santo te fale o que, que é exatamente, que eu me perdi aqui daquilo que eu estava falando lá em cima. Mas o bojo do negócio é o seguinte: toma cuidado para você não aplicar a tua fidelidade no senhorio errado, porque senão você vai ter problema. Vai falar assim, mas eu sou fiel, tá? Mas você está sendo fiel à incredulidade, você está sendo fiel ao remorso, você está sendo fiel à ansiedade, você está sendo fiel ao medo, você está sendo fiel a qualquer coisa, menos
ao senhorio certo. Porque aonde que teria o livramento para Safira? Na traição. Na verdade, ali não era hora dela ser fiel, ela era hora dela ser uma traidora. E ela ia trair o homem, ia honrar Deus, ia ser fiel a Deus. Fala assim, ó, na verdade, Pedro, o que aconteceu? A gente teve medo, cara. Na verdade, porque ela não sabia o que aconteceu com Ananias. Então, assim, ó, na verdade, nós tivemos medo. A gente queria ficar na vibe, nós queríamos estar junto com o povo, aqueles que venderam tudo, aplicaram aos pés dos apóstolos. Nós queremos o movimento, mas nós não temos fé. Então, a gente fez um projeto, a gente fez um plano. A gente vende, retém parte do preço. Se o projeto deles der errado, nós temos um recomeço. Se der certo, nós estamos tranquilos. Então, toma cuidado para entrar, para não entrar, Sim. sim, para não entrar naquilo que Deus não tem te chamado. Porque Pedro mesmo fala, cara, a propriedade era sua, ninguém te pediu nada, ninguém te obrigou a fazer nada. Por que que você não ficou com aquilo que era teu e seguiu o teu destino, irmão? Você podia congregar, você podia adorar Jesus, você podia estar com a gente, podia receber a bênção e tocar a tua vida. Ninguém foi lá com uma arma na tua cabeça e falar assim, ó, se você não vender tudo e aplicar aqui, aos nossos pés você está fora. Não. Então, tenha certeza daquilo que Deus está te chamando. Porque de repente você quer estar no movimento. Você quer fazer parte. Não, não posso ficar fora disso. Mas você não pode ficar fora do quê? Então você tem que ficar atento a essa manifestação, porque de repente nós estamos entrando em um ambiente onde nós não fomos chamados para entrar, porque outros estão entrando, porque outros estão fazendo, e aí depois você vai ser fiel ao Senhor errado. Talvez você seja fiel a você mesmo muitas vezes. Eu, na minha vida, quantas vezes eu fui fiel? Eu sempre fui fiel. Só que, na maioria dos casos, ao Senhor errado, que era a mim mesmo. Isso arrebentou com a minha vida. Porque aquilo que eu prometia para mim, eu cumpria. Cara, mas tá desabando tudo ao teu redor, não interessa, eu prometi. Eu vou cumprir minha palavra. E aí, como eu estava na carne, e como o capeta estava tomando conta do processo, o barco vai afundar, porque eu estava sendo fiel ao Senhor errado. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Pastora Fátima na área. Amém. Então, amados, no capítulo 43, então, o que que nós vemos aqui do versículo 4 ao 10? O início da redenção de Judá, que vendera José aos ismaelitas por 20 ciclos. Então, aqui, quando Judá começa a argumentar com o pai dele em relação que como deveriam se apresentar ali, como deveriam voltar para buscar alimento, então ele começa a se manifestar como alguém que tomou posicionamento. Ele fala para o pai dele: eu serei responsável. Eu serei responsável. Aqui no final ele fala assim: ó, eu serei responsável por ele. Da minha mão requererás, no versículo 9. Se eu não trouxer e não puser a presença, serei culpado para contigo para sempre. Sim, Judá, o intercessor. Então, houve uma mudança no caráter de Judá aqui, muito tremenda, e aqui começa o início da redenção de Judá. Muito tremendo isso. Depois, no 14, nós vemos que Jacó, ele fala, ó, se eu ficar sem filhos, fiquei. Então, aí não entendemos ainda direito, não é? Se é simplesmente uma resignação, ó, tudo bem, vai, não tem outra solução? Pode levar. Ou um posicionamento de fé. Não, vai acontecer algo. Porque vemos aqui que ele ora, o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia perante o homem, para que vos restitua o vosso outro irmão e deixe vir a Benjamim. Aí ele fala, se eu ficar sem filhos, fiquei. Então, nós estamos aqui às vezes precisando tomar uma atitude de fé. Eu vou deixar ir. O que é meu, eu vou deixar ir. Que Deus dê misericórdia e nos dê livramento disso. Mas será que isso é verdadeiro ou é da boca para fora ou é do coração? Porque às vezes estamos naquele sistema. Sim, não. Sim, não. Não, sim. Então, às vezes precisamos ter esse entendimento, essa palavra for verdadeiramente o Espírito Santo que trabalhou, ou estamos como Ananias e Safira, não é? Trazendo algo que, na verdade, não é do coração, porque temos a nossa própria carência, a nossa própria cobiça, a nossa própria ambição. Então, que o Senhor nos dê graça de termos sim, sim, não, não. Amém? Então, aí depois, no versículo 23, né? Nós vemos o quê? Alguém pagou a conta daquele povo. Veja que o mordomo fala: paz seja contigo. Alguém pagou a conta, porque o dinheiro chegou às minhas mãos. Ou seja, temos aí algumas colocações.
José não defraudou o faraó. Antes ele colocou o dinheiro nas mãos do mordomo, ou seja, ele pagou a conta. Então, entenda, amados, que às vezes nós temos planos e estratégias e precisamos pagar a conta ao Senhor, que é dono de toda a conta, não é? Havia uma finança ali, uma administração, e essa administração precisava ser honesta, já que ele estava com toda uma estratégia para trazer ali na presença dele Benjamim, ele precisava ser responsável do começo ao fim. Ou seja, não podemos defraudar os nossos senhores por conta daquilo que temos que fazer ou que queremos fazer. Então, pagar a conta do começo ao fim. Amém? Em nome de Jesus, para não sermos fraudadores do nosso Senhor. Eu espero que tenha dado para entender isso. Em nome de Jesus. Depois, o pastor Alexandre já falou. Agora o sonho se cumpriu, pelo menos o primeiro sonho. Os 11 irmãos ali prostraram-se. No começo, como a gente disse lá no outro capítulo, começou uma movimentação profética. Ele viu ali os irmãos se prostrando, mas faltava. Benjamim, o sonho falava de 11 feixes de trigo. Então, agora nós vemos aqui o cumprimento total dessa profecia. Os 11 se prostrando diante do Senhor. Amém? Aliás, né, que é uma prefiguração do Cristo, mas diante de José ali. Aí depois, no 32, nós vemos ali, amados, já começa a separação do Egito e do povo de Deus. A cultura de um e de outros era abominação. Então, o egípcio não conseguiria comer com o povo de Deus, porque aquilo era abominação. O que Deus tinha de cultura era diferente da cultura de Faraó. Então, precisamos já entender isso. Às vezes, vamos estar em ambientes em que Deus já começa uma separação das nossas vidas. Precisamos estar atentos para continuar sendo fiel à cultura do reino, ser fiéis verdadeiramente à cultura do reino, como o pastor Alexandre falou. Aqui, José, se ele quisesse continuar misturado com o Egito, ele teria chamado todo mundo à mesa e colocado a cultura do Egito ali diante dos seus irmãos. Mas ele foi fiel à cultura que ele tinha no espírito. Sabia que ele não poderia expor toda a sua família aquilo que era do Egito, aquilo que era faraônico, aquilo que era maligno. Então, que possamos entender isso, porque Ananias e Safira estavam presos à cultura daquele mundo, o aparecer, o ter a sua oferta bem aceita, fazer ali a sua, como que eu posso dizer, levantar a imagem deles diante dos homens. Então, aqui, e eles não souberam separar uma cultura de outra. Então, que possamos separar as culturas desde o começo, certo? Aí depois, no versículo 34 desse mesmo capítulo, o que nós vemos? Uma coisa muito linda que José fez. Ele dá porção quíntupla para Benjamim. Benjamim é filho da mão direita de Jacó, de Israel. Então, é a primeira vez que Israel se posiciona para dar o nome aos filhos. Nenhum outro nome de filhos, dos 11 filhos que ele teve, nenhum nome foi dado por Israel, mas Benoni, que passou a ser Benjamim, foi dado já pelo príncipe do Senhor. Então ele entendeu, falou: não, esse não é o filho do sofrimento, esse é o filho da minha mão direita. E a partir disso, nós precisamos entender profeticamente que Deus está falando daquilo que é quíntuplo, os cinco ministérios, não é? Pastores, mestres, evangelistas, apóstolos, profetas, não é? Que o Senhor tem trazido para nós, porque somos filhos da mão direita do Deus vivo. Então precisamos assumir, nós estamos debaixo dessa frequência. Em nome de Jesus. Isso não é uma questão de tempo, não é uma questão do mês que estamos, nem do dia que estamos. Isso é uma questão eterna. Somos filhos da mão direita do Senhor. E porque somos filhos, nós vamos passar a eternidade com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Então, que isso fique gravado no nosso coração, no nosso espírito. Já o Gênesis 44, o que nós vamos ver ali? Nós vamos ver a redenção de Judá, nós vamos ver ali toda a movimentação em torno de José para ele ser curado. Nós vemos a redenção de Judá, o alívio de José em saber que o pai não o havia abandonado, mas que o pai, né, do 18 ao 34, mas que o pai pensava que ele estava morto. Então, o nosso apóstolo Éder, ele traz assim para a gente a respeito de que José falava assim: nossa, meu pai não veio atrás de mim. Uma conjectura muito plausível, porque às vezes podemos esperar que alguém cuide de nós, que alguém venha atrás de nós, que alguém levante as mãos a nosso favor. Então,
É como que se José pensasse, daqui a pouco alguém da minha casa vai bater a porta. O que ele não sabia, logicamente, era que os irmãos o tinham apresentado como morto diante dos olhos do pai. E isso pode ter trazido um questionamento muito forte a respeito da paternidade de Deus, vamos colocar assim, já profeticamente falando, na vida de José. Então, às vezes, amados, nós estamos dentro de um processo, 13 anos de cativeiro, mas 14 anos governando, então já estamos já numa idade, né? Vamos colocar assim, 44 anos, já estamos assim num lugar onde fala verdadeiramente, meu pai me esqueceu. Mas aí vem uma situação onde entra no nosso espírito, no nosso coração, e Deus vai falar para nós: olha, você não foi esquecida, você não foi esquecido, simplesmente eu tenho um processo para você. Às vezes podemos às vezes podemos entender assim, mas fulano se autodenomina filho do rei, o Senhor está guardando. Só que, às vezes, olhando para nós mesmos, esses dias, o Senhor falou isso ao meu espírito, naquele livro, O Perfil de Três Reis, não é? Então, ali, nós vemos Davi falando para Abissai, cuidado, não fale assim do filho do rei. E aí, é, eu entendi ali, eu falei, meu Deus, então há uma proteção para o filho do rei. Mas quando nós passamos por muita rejeição, por muitos problemas de perseguição, o que acontece conosco? Então, se o perfil de Três Reis, muito legal. Se a irmã quiser, me avise e eu mando o PDF. Muito bom, muito bom. Ele vai trazer em nós uma humildade e um senso de que Deus nos justifica e nos reposiciona. Ele é Deus. Amém? Então, o que aconteceu ali? A manifestação que haveria de estar no coração de Davi então, eu não sou filho do rei, eu estou sendo caçado como um cão morto. Aí Deus fala assim, falou o meu espírito, ele falou, você não viu que tipo de coração que eu falei para você ter? Você não tem uma unção por fora que vai chegar até o seu coração, não, você tem um coração que vai trazer uma unção, que vai transbordar. Então, nós precisamos entender que se às vezes passamos processos duríssimos dentro do nosso coração, é que não há um geracional para nós de rebelião, de rebeldia, de aquilo que Saul fez. Não há para nós aquela linhagem de Saul, mas há para nós uma linhagem de um coração quebrantado diante da presença do Senhor. E aqueles que se arrependem verdadeiramente vão alcançar aquilo que Deus tem para cada um deles. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, no 15 ao 34, José continua com suas estratégias. E o pai continua lhe enviando cura. Aqui no 44 é exatamente isso que eles falam. A estratagema de José para deter os seus irmãos. Então, nós vamos vendo aqui, agora, diante dos olhos de José, o que nós vemos? Judá se posicionando. Então, naquilo que ele pode ter passado ali, sendo levado e vendido como escravo, e ele tendo visto o seu irmão falando, pode vendê-lo, e a ponto de depois Judá se apartar da sua família, ir morar lá junto com o pessoal da caverna de Adulão, daquela tribo ali, então ou cidade, vamos colocar assim, porque geograficamente eu não tenho entendimento, porque não pesquisei a respeito disso, mas Judá saiu do bando, por quê? Com certeza algo lhe pesava o coração, para sustentar aquela mentira, talvez diante do pai dele, todo o tempo e todo o tempo, tendo ele tido a ideia de vender José aos ismaelitas, então nós vemos que a dificuldade ali dele poderia ser muito grande. Então, às vezes, a culpa, como já foi falado aqui, pode nos colocar em lugares de risco, não é? Mas aqui nós vemos Judá se levantando para falar ali, diante daquele que seria o Redentor, né? E chegou Judá com seus irmãos, à casa de José, ele ainda estava ali, e prostraram-se em terra diante deles. E aí ele começa a fazer a sua defesa. E ali na fala de Judá, há muita restauração para José. Muita, muita restauração. Então nós vemos aqui restituições. Deus preparou as restituições, as reparações necessárias. Agora sim, nós vamos ver um Manassés acontecendo na vida de José. Agora é de fora, de dentro para fora, não de fora para dentro. Agora é algo real. Porque depois, lá no final, ele vai falar, fiquem tranquilos, meus irmãos, quando Jacó morre. Ele vai falar, fiquem tranquilos, porque Deus transformou a maldição em bênção. Então, aqui começa um processo profundo de cura na vida de José. Nós vemos ali antes já,
quando ele vai ouvindo os seus irmãos se justificando, ele vê ali aquele jovem Rubem falando a respeito, olha, era assim, vocês não deviam ter feito isso. Ele vê os irmãos falando, falou, agora o pecado que estava oculto nos alcançou, a nossa iniquidade nos achou. Então, ele foi vendo tudo isso sendo manifestado diante dos seus olhos. E aí, depois, nós vemos um Judá trazendo toda a sequência das informações que José não tinha condições de saber. E isso vai trazendo uma restauração, uma restituição, porque Judá se coloca na posição de ficar no lugar daquele que deveria voltar aos braços do pai. Então, nós vemos que Judá verdadeiramente ali se converteu a uma redenção total, no sentido de, não estou falando a respeito de reino, mas estou falando do caráter, de se colocar na brecha, de se colocar à disposição. Tem que pagar um preço, então aqui estou eu sou o responsável agora pelo filho da mão direita. E até podemos colocar assim a respeito do Cristo vivo, pagando o preço da nossa redenção para que o filho da mão direita viva e volte para os braços do Pai. Tremendo isso, glória a Deus. Então aqui, amados, como o pastor Alexandre falou a respeito da culpa, então a regência da culpa, nós vemos lá em Números capítulo 5, que fala a respeito, vocês foram justificados, trouxeram o sacrifício, foram justificados. Agora eu preciso que vocês sejam redimidos da culpa. Então há uma oferta ali de resgate para que a culpa saia. E a culpa, amados, ela vai sair de acordo com aquilo que é o padrão que Deus colocou. Sim, há o resgate financeiro, há uma oferta de resgate, mas ali vemos Deus falando a respeito de reparações e restituições. Nós somos responsáveis pelo pecado que causamos, pela dor, pela ferida que causamos à vida das pessoas. E isso está, como que eu posso dizer, previsto nessa oferta de resgate, porque ele fala, você vai fazer reparações das injustiças que você cometeu. E é isso nós vemos na vida de Judá, de uma maneira tremenda, de uma maneira decisiva. Eu tenho que morrer? Eu vou morrer. Eu entendo a minha culpabilidade nesse processo todo. Eu quero que Benjamim seja liberado. Eu assumo a responsabilidade de ficar em lugar dele para sempre. Falou diante de Jacó e falou diante de José. E isso trouxe cura para José. Nós precisamos entender, amados, uma vez meu esposo falou isso para mim, dentro das nossas conversas, né? A parte de adultério, por exemplo. Às vezes uma pessoa adultera. E o que ela está fazendo para trazer segurança? Aquele que levou ali a parte de ser o adulterado, ou vamos colocar assim, aquele que sofreu o tirar da originalidade daquele casamento, que adulterar quer dizer isso, tirar do plano original. Você adulterou, você tirou, você colocou algo impuro ali no meio. Então, por exemplo, eu fiquei no prejuízo. Ou vamos pegar o nosso caso, eu adulterei meu esposo, no caso, não. Então, aí o que aconteceu? Eu coloquei algo impuro dentro do nosso relacionamento. Então, o que eu fiz para restaurar a confiança do meu esposo? É disso que eu estou falando. Estou falando de reparações, de restituições. Eu estou falando de ofertas de culpa. Números capítulo 5, depois veja lá. Há uma restituição a ser feita. Nós somos responsáveis por aquilo que fazemos às outras pessoas. Precisamos trazer segurança novamente. Temos lido daquele Alcione Emeriche, ele é muito interessante naquilo que ele coloca. Ele era um homem que começou na batalha espiritual e agora ele está bem focado em cura, que também traz a libertação, mas ele está muito focado em cura de alma. E o que nós vamos ele falando? Quando alguém sofre um trauma, se houver um ambiente que traz segurança, aquele trauma, ele pode evoluir ou ele pode morrer. Então, é exatamente isso que Deus está falando para nós. A oferta de restituição, a oferta de resgate, ou seja, posicionamentos firmes para falar com aquela pessoa. Fique tranquila, eu não vou fazer mais isso. Eu venho aqui para os meus braços. Eu vou trazer um ambiente de segurança para você. Então, aquela pessoa vai florescer. Ela não vai morrer mais. Amém? Não vai entrar mais em lugares tão de cativeiro. Então, eu creio que é isso. Irmãos arrependidos, posicionados, o pai justificado diante dos olhos de José, muita coisa na fala de Judá para o coração enfermo de José, para que agora sim ele pudesse passar, como falei, Manassés e depois a ser frutífero por dentro. Amém? Em nome de Jesus, é isso daí. Glória a Deus, aleluia. Amém. Indo para o livro agora, depois eu vou mandar a foto das partes que vai passar da 39, aí eu vou começar a mandar as fotos, então, a partir da 40. Para quem tem Sim. PDF,
Quem não tiver, pede para a irmã Geni aí já mandar para você que ela tem. Amém? Orações que quebram as maldições. Maldições dos espíritos de enfermidades. Então, aqui, o autor está relatando o seguinte: doenças terminais e espíritos de enfermidade a seu comando. Esse espírito de Belial, juntamente com Jezabel, mas ele está focando mais na parte de Belial mesmo, ele vai fazer o quê? Ele vai trabalhar muito através da sexualidade para abrir brechas para trazer essas manifestações. Ele coloca, por exemplo, a AIDS como uma manifestação muito forte de Belial. Ela entrou, né, no mundo aí, trazendo uma doença incurável, que agora aí é controlada por coquetéis, as coisas que as pessoas tomam, mas que, na verdade, trouxe uma carga de enfermidade que não tem o que fazer mais. Então, os espíritos de devassidão, perversidade sexual, promiscuidade, sedução, etc., são linkados aos corpos que se entregam aos que a ela se entregam. Então, aqui, Jezabel e esse espírito de Belial, nós vamos nos entregando tanto nesse mundo de perversidade, dessa que a gente se entrega a esse instinto, né, de prazer que a nossa carne tem mesmo nessa origem carnal mesmo, nós vamos nos entregando tanto de uma forma tão cega e achando que está tudo tão normal, que é tudo tão certo. A minha cultura, por exemplo, eu fui criado num ambiente onde o sexo, de qualquer maneira, de qualquer jeito, com qualquer um, não teria problema nenhum. Então, essa era a minha cultura, que era a cultura daquele lá ali do meu pai e daqueles que trabalhavam com ele. Então, era um ambiente assim totalmente deturpado. Então, você fica numa cultura. Eu me expus a essa cultura, né? O meu pai me expôs a essa cultura desde os 7, 8 anos. Eu ficava no meio desses caras, até mais cedo um pouquinho, mas dentro de um contexto de açougue mesmo, 7, 8 anos que eu comecei a me movimentar ali, só escutava isso, 24 horas por dia, Sim. essa manifestação. Então e você vai, infelizmente, entrando nesse mundo. Ele é um espírito dos fins dos tempos, maldições de bruxaria contra líderes ministeriais e seus dons. Então, Belial, ele é um negócio assim para realmente destruir ministérios, destruir líderes, trazer toda essa bagunça aí, né, que infelizmente a gente tem visto muitos líderes caindo justamente nessa área sexual, porque é um ambiente de muito risco. Então, nós vamos entrar naquilo que a gente tem falado, limpar a genética, e essas coisas que nós temos pregado são manifestações contra esse espírito de Belial. Então, assim, se você detectar na tua vida uma vida sexual muito complicada, que você tem um histórico de uma vida sexual, seus pais tiveram, seus avós tiveram, muitas coisas que estão travadas na tua vida têm tudo a ver com isso. Então, assim, eu quero te dar um conselho, você que está chegando agora, que não se expôs ainda a nada, se você puder, nos procure para que a gente faça realmente uma limpeza na tua vida sexual, para que você tenha condição de acessar outras coisas, porque isso está falando demais contra a tua vida. Sim. Nós temos ensinado a respeito das sementes, a respeito da manifestação, da potência da semente que não pode ser anulada. Então, você foi aí semeada por outros parceiros, foi semeada às vezes até pelo seu, que é seu marido hoje, mas fora do ambiente de casamento. E essas sementes, elas têm falado contra a tua vida, contra a tua casa, contra os teus filhos, contra os teus netos, e você precisa tomar um posicionamento para limpar isso. Aborto, ambiente de muita mentira, de aborto, perversão sexual, nos procure para que nós possamos fazer um trabalho com você de uma limpeza mesmo, para que você saia desses ambientes, em nome de Jesus, porque isso está falando contra você. Oi? Abuso. Abuso. Então, assim, é um ambiente que traz um monte de consequência e que a gente precisa estar trabalhando em cima disso. Amém? Então, agora nós vamos fazer aqui as quebras, que é a partir da página 36. Você repete comigo aí, por favor, em nome de Jesus. Senhor, tua palavra promete, Senhor, a tua palavra promete e servireis ao Senhor vosso Deus, que servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água. e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Tirarei do meio de vós as enfermidades. Pai, quero servir a ti em honestidade e obediência, Quero servir a ti, Pai, em honestidade e obediência, pois tua palavra promete. pois tua palavra promete. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, Será, pois, que se ouvindo esse juízo,
os guardados e cumprirdes, os guardardes e cumprirdes, o Senhor teu Deus te guardará a aliança o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou aos teus e a pais. misericórdia que jurou aos teus pais. Bendito serás mais do que todos os povos. Bendito será mais do que todos os povos. Não haverá estéril Não entre haverá- ti, Não haverá estéril entre ti, seja aleluia. homem, seja mulher, Seja homem, seja mulher, nem entre os teus animais. nem entre os teus animais. E o Senhor de ti desviará toda enfermidade. O Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Sobre ti ele não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. E bem sabes E bem sabes, que antes a porá sobre todos os que te odeiam. e bem sabes que antes a porá sobre todos os que te odeiam. Senhor, Senhor, quando andaste na terra, quando andaste na terra percorreste toda a e Galiléia, percorreste toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. e moléstias entre os povos. Ande hoje entre os meus parentes, De hoje, entre os meus parentes, minha família e os que amo. minha família e os que amo. Cure, Senhor, Cura, Senhor, todas as enfermidades e moléstias todas as enfermidades e moléstias que tentam afligir minha família que tentam afligir a minha e família os que amo, e os que amo, através de teu santo poder. através do teu santo poder. Pai, Pai, me dê uma fé tão me forte deu uma fé tão forte quanto a do leproso, quanto a do leproso, que aproximando-se adorou de joelhos que aproximando-se adorou de joelhos e disse a ti: e disse a ti: Senhor, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. se quiseres, pode purificar-me. Tua palavra diz que Jesus imediatamente estendeu a mão, tocou nele e disse: A sua palavra diz que imediatamente Jesus estendeu a sua mão, tocou nele e disse: Quero, Quero, seja purificado. seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra por causa da fé que tinha. E imediatamente ele foi purificado da lepra por causa da fé que ele tinha. Jesus, Jesus, tu és o grande médico. tu és o grande médico. Tua vida na terra foi repleta de milagres de cura. A tua vida na terra foi repleta de milagres de cura. Quando um centurião pediu para curar o seu servo enfermo, Quando um centurião pediu para curar o seu servo enfermo, tu dissestes: tu disseste: eu irei curá-lo. Eu irei curá-lo. Aquele homem tinha tanta fé no teu poder de cura Aquele homem tinha tanta fé no teu poder de cura que disse: que disse: Senhor, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra mas dize apenas uma palavra e o meu servo será e curado. o meu servo será curado. Tu honraste a fé dele Tu honraste a fé e dele disseste: e disseste: vá, Vá, como você creu, como você creu, assim lhe acontecerá. assim lhe acontecerá. E o servo foi curado na mesma E hora. o servo foi curado na mesma hora. Jesus, quando tu visitaste a casa de Pedro, Jesus, quando tu visitaste a casa de Pedro, tu vistes a sogra dele acamada, tu vistes a sogra dele acamada, com febre, e tocou-lhe na mão. e tocou-lhe na A mão. febre a deixou. A febre a deixou. Levantou-se e serviu-os. Levantou-se e serviu-os. Tu és a cura Tu maravilhosa. és a cura maravilhosa. Senhor, Senhor, ajude-me a ser como aqueles que acreditam, ajude-me a ser como aqueles que acreditam, tanto em teu poder para curar, tanto em teu poder para curar, que trouxeram-lhe muitos endemoniados. que lhe trouxeram muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos expulsou deles os e espíritos curou todos os que estavam enfermos. e curou todos os que estavam enfermos. Verdadeiramente, Verdadeiramente. tu és o grande médico, Tu és o grande médico que tomou sobre si as nossas que enfermidades tomou sobre si as nossas e enfermidades levou as nossas e doenças. levou as nossas doenças. Senhor, Senhor, em tua infinita sabedoria, em tua infinita sabedoria, tu sabes que não só nossos corpos precisam do teu toque tu sabes que não só nossos corpos precisam do teu toque e tua cura, e de tua cura, mas as nossas almas mas as também. nossas almas também, Senhor. Quando um paralítico foi levado a ti Quando um paralítico foi levado a ti para obter a cura física, para obter a cura física, tu primeiro o curaste espiritualmente, tu primeiro o curaste pelo espiritualmente perdão dos pelo pecados. perdão dos pecados. Depois dissestes a ele: Depois disseste a ele: levanta-te, Levanta-te, toma tua cama toma tua e cama vai para tua e casa. vai para tua E casa. levantando-se, E levantando-se, foi para a sua foi casa. para a sua casa. Senhor, Senhor, quando os fariseus perguntaram aos teus discípulos: quando os fariseus perguntaram aos teus discípulos por que de tu sentares e comeres com os coletores de impostos e com os pecadores? o porquê de tu sentares e comerdes com os coletores de impostos e pecadores,
Tu disseste a eles, Tu disseste a eles, não necessitam de médicos sãos, não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. mas sim os doentes. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui diante da tua presença, Pai, e queremos nos declarar como doentes. Queremos nos declarar, ó Pai amado, em muitas áreas que estamos realmente enfermos e nós precisamos de ti. Não queremos estar nessa classe do são, que não precisa de médico, mas estamos numa classe onde nós estamos necessitados. Precisamos de cura, Senhor, em nome de Jesus. Cura na alma, cura no corpo, cura, ó Pai amado, na nossa memória, cura na nossa mente. E estamos também cercados de doentes e precisamos trazer a tua presença. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor se manifeste ao nosso reconhecimento que somos doentes, que o Senhor se manifeste, porque o Senhor diz que o Senhor não veio para os são, mas para os doentes. Então, se o Senhor veio para os doentes, eu quero te dizer, eu sou doente, eu preciso de ti. E a cada um aqui que possa reconhecer que é doente, que precisa de ti, para que recebamos a tua visitação e sejamos curados, em nome de Jesus. Que tenhamos verdadeiramente, ó Pai querido, uma fé irrestrita no teu poder, que ao reconhecermos que somos doentes, o Senhor nos sara. Em nome de Jesus. Amém. 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 Oh, glória. Aleluia. Ide, porém, e aprendei o que significa. E aprendei o que significa. Misericórdia quero. Misericórdia E não sacrifício. E não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos. Porque eu não vim chamar os justos. Mas os pecadores ao arrependimento. Mas os pecadores ao arrependimento. Ajude-me a entender que em misericórdia. Ajuda-me a entender que em misericórdia. Me chamaste. Tu me chamaste. Me curaste. E me curaste. Física e espiritualmente. Física e espiritualmente. Senhor, teu poder de cura é tão forte. Teu poder de cura, Senhor, é tão forte. Pode ressuscitar aquele que está morto. Pode ressuscitar aquele que está morto. Quando tu foste à casa de um dirigente da sinagoga. Quando tu foste à casa de um dirigente da sinagoga. Tu viste que a filha dele estava morta. Tu viste que a filha dele estava morta. Tu disseste a eles. Tu disseste a ele. Retirai-vos. Retirai-vos. A menina não está morta. A menina não está morta. Mas dorme. Mas dorme. E riam-se. E riam-se. E logo que o povo foi posto fora. E logo que o povo foi posto fora. Entrou Jesus. Entrou Jesus. Pegou-lhe na mão. Pegou-lhe na mão. E a menina levantou-se. E a menina levantou. Confiarei em teu poder para curar e ressuscitar os mortos. Confiarei no teu poder para curar e ressuscitar os mortos. E não duvidarei da tua palavra, Senhor. E não duvidarei da tua palavra, Senhor. Jesus, quando a mulher que sofria com o fluxo de sangue, quando a mulher que sofria com fluxo de sangue, por 12 anos, estendeu com fé a sua mão para tocar a bainha do teu manto. Estendeu com fé a sua mão para tocar a bainha do seu manto. Tu a viste e disseste a ela. Tu a viste e disseste a ela. Tem ânimo, filha. Tem ânimo, filha. Tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E desde aquele instante. A mulher ficou curada. A mulher ficou curada. Dê-me uma fé como a dela. Dê-me uma fé como a dela. Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a cada um aqui que tem tocado na hora das tuas fés. Para que verdadeiramente tenhamos fé que o Senhor está olhando para nós e falando, ânimo, a tua fé te salvou. Em nome de Jesus, que o Senhor nos visite nesse ambiente, Pai. Que ainda que com muito esforço, com fraqueza, correndo risco, temos rasgado tudo que nós podemos para tocar na hora da tua veste. Temos uma expectativa de cura em ti. E que seja liberada essa palavra sobre nós, em nome de Jesus. Tem ânimo, filha. A tua fé te salvou. Aleluia. Em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos isso sobre as nossas vidas. Amém, e que tenhamos ânimo e saibamos que somos salvos em ti e curados em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, quando dois homens cegos te seguiram, pediram para serem curados, perguntaste a eles, credes vós que eu possa fazer isto? Eles responderam, sim, Senhor. E tu tocaste os olhos dos homens e os curaste. Que eu nunca esqueça das palavras que disseste a eles. Seja-vos feito, segundo a vossa fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a nossa fé, Pai. Senhor, para que eu creia no impossível. Para que eu creia no impossível. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, num ambiente de cegueira que muitas vezes nós estamos inseridos, que a nossa fé seja aumentada, para que creiamos em Ti e possamos acessar, ó Pai, aquilo que para nós é impossível. Estamos muitas vezes dentro de quadros, temos entendido e atendido pessoas que têm falado, eu não tenho fé para isso. Eu tenho fé para todas as coisas. Eu posso crer que todo mundo vai mudar, mas essa pessoa, através da minha vida, nada vai acontecer. Pai, mas em nome de Jesus, se entrarmos nesse ambiente e se tivermos revestido do teu poder, da tua autoridade, nós podemos ser esse agente que vai trazer um ambiente de glória para que até o improvável e até o impossível seja tocado, porque é o Senhor que vai fazer.
Pai, em nome de Jesus, abençoa essa irmã que disse isso a mim esses dias, que para ela, Pai querido, qualquer coisa pode acontecer, mas naquela situação específica é impossível. Pai, aumenta a fé dela, Sim, Pai. aumenta o nível de glória, aumenta a dependência e entrega ao teu Sim, espírito para em que nome de verdadeiramente ela entre no ambiente, que se for ela, esse agente que vai trazer uma atmosfera Pai. de cura, de livramento, de Sim. libertação, em nome de Jesus, que Em ela nome de esteja pronta Jesus. para receber essa visitação do teu Sim, espírito, Pai. em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, Senhor, tu percorrias tu percorrias todas as cidades e aldeias, cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles ensinando na sinagoga e deles pregando o evangelho do reino, e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades curando todas as e enfermidades moléstias entre o povo. e moléstias entre o povo. Tu tiveste compaixão das Tu pessoas tiveste compaixão das pessoas e as descreveste como cansadas e e desgarradas, as descreveste como cansadas e como desgarradas, ovelhas que não têm pastor. como ovelhas que não têm pastor. Assim como naqueles dias, Assim como naqueles dias, Senhor, Senhor, a seara é grande, a seara é mas os grande, trabalhadores são poucos. mas os trabalhadores são poucos. Envie-me para ser um trabalhador em teu campo de colheita. Envie-me para ser um trabalhador em teu campo de colheita. Ajude-me a propagar as boas novas do teu poder, Ajude-me a propagar as boas novas do teu poder, para curar e salvar. para curar e salvar. Quando tu chamasses teus 12 discípulos, Quando tu chamaste os teus 12 tu discípulos, deste a eles, Senhor, tu deste a eles, Senhor, poder sobre os espíritos imundos, poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para os expulsarem, para curarem toda enfermidade para curar todas e as todo mal. enfermidades e todo mal. Ajude-me a entender que tu me chamaste para ser teu discípulo Ajuda-me a entender que tu me chamaste para ser o tu teu me deste, discípulo e que tu me deste o mesmo poder e que tu me deste o mesmo poder para expulsar demônios, para expulsar demônios, até o espírito perverso de Belial, até o espírito perverso de Belial, para curar doenças e e moléstias. para curar doenças e moléstias. Senhor, Senhor, tu disseste aos teus tu discípulos, disseste aos teus discípulos, e indo, indo, pregai dizendo, pregai dizendo, é chegado o reino do é céu, chegado o reino dos céus, curai os enfermos, curai os enfermos, limpai os leprosos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, expulsai os de demônios, graça de recebestes, graça de recebeste, graça e de dai. graça dai. Sou teu discípulo Sou o teu discípulo e seguirei teu comando para ir. e seguirei o teu comando para ir. Pai, Pai, ajude-me a entender que estou ministrando para ti quando sirvo aos outros. ajuda-me a entender que estou ministrando a ti quando sirvo aos outros. Quando os discípulos te perguntaram, Quando os discípulos te perguntaram, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, Ou com sede e te ou, demos de beber? ou com sede e te demos de beber, E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, Ou nu e te vestimos? ou nu e te vestimos, E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? quando te vimos na prisão e fomos ver-te, Tu respondeste a eles a mesma resposta que me deste. tu respondeste a eles a mesma resposta que me Em deste. verdade vos digo, Em verdade vos digo, e quando o e fizestes quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. a mim o fizeste. Pai, Ai, tu deste uma promessa maravilhosa em tua palavra tu deste uma promessa maravilhosa em tua palavra para todos aqueles que acreditam em ti. para todos aqueles que acreditam em ti. Tu demonstraste que teu poder foi maior do que os poderes malignos de Belial, Tu demonstraste que teu poder fosse maior do que os poderes malignos de Belial. pois prometeste para aqueles que são salvos, Tu prometeste para aqueles que são salvos e esses sinais seguirão os que crerem. que esses sinais seguirão os que Em crerem. meu nome expulsarão os demônios, Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, novas línguas, pegarão nas serpentes, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, se beberem alguma coisa não lhe mortífera, fará dano algum. não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os E enfermos porão as mãos sobre os e enfermos os curarão. e os curarão. Pai, Pai, dê-me um espírito como de Pedro, dê espírito como de e Pedro, depois de ser enchido com o teu Espírito Santo, depois de ser enchido com o teu Espírito Santo, estava tão cheio do teu poder estava tão cheio do teu poder que a multidão dos que criam no Senhor, que a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. crescia cada vez De mais, sorte que transportavam os enfermos para as ruas de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas para que ao menos a sombra de Pedro, e os punham em leitos e camilhas para que, pelo menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, quando esse passasse, cobrisse alguns deles. cobrisse algum deles. Senhor, Senhor, tem-me a confiança que Pedro teve para saber que estava abençoado
Dê-me a confiança que Pedro teve para saber que estava com abençoado o teu poder para com o curar. teu poder para curar. Quando ele viu um homem que estava acamado por 8 anos com paralisia, Quando ele viu um homem que estava acamado já com 8 anos, com paralisia, ele disse ao homem: ele disse ao homem: Enéas, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e Levanta-te faz a tua cama. e faze a tua cama. E ele se levantou E ele se levantou imediatamente. imediatamente. Pai, Pai, quando uma maravilhosa cristã grega, quando uma maravilhosa cristã grega em Jope, em Jope, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas, que se dedicava a fazer boas obras e dar esmolas, ficou doente e morreu, ficou doente e morreu. os seguidores enviaram Pedro para curá-lo. Os seguidores enviaram Pedro para curá-la. Depois de tirar todas as viúvas do quarto, Depois de tirar todas as viúvas do quarto, ele disse a ela: ele disse a ela: Tabita, Tabita, levante-se. levante-se. Ela abriu os olhos Abriu os e, olhos vendo Pedro, e sentou-se. vendo Pedro sentou-se, Tomando-a pela mão, tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. ajudou a pôr-se de pé. Essa história me ensina Essa história me ensina a me ocupar fazendo coisas boas para os outros, a me ocupar fazendo coisas boas para os porque outros, tu sempre cuidarás de mim. porque tu sempre cuidarás de mim. Senhor, Senhor, tu deste grande poder de cura a Paulo, tu deste grande poder de curar Paulo, assim como fez com Pedro. assim como fez com Pedro. Tua palavra nos A diz: tua palavra nos diz: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas Deus, extraordinárias, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, de sorte que até os lenços e aventais se levavam até o corpo dos enfermos, e as enfermidades fugiam e as deles, enfermidades fugiam e deles, os espíritos malignos saíam. e os espíritos malignos saíam. Dê a mim teu poder sobrenatural de cura também, Dê a mim o seu poder sobrenatural de cura e também, permita-me curar o e doente permita-me curar o doente, e expulsar a obra do espírito de Belial em nosso mundo e hoje. expulsar a obra do espírito de Belial em nosso mundo hoje. Pai, teu glorioso poder de cura protegeu Paulo da picada de uma cobra perigosa. Pai, o seu maravilhoso poder de cura protegeu Paulo de uma picada de uma cobra perigosa. Ele livrou-se da cobra, assim como nós temos o poder de livrarmos de Belial. Ele livrou-se da cobra, assim como nós temos o poder de nos livrar dos poderes de Belial. Aquele foi um testemunho poderoso Aquele foi um testemunho poderoso para todos os que estavam em volta para todos os que estavam em volta e deu a Paulo a e oportunidade deu a Paulo a oportunidade de curar qualquer um que estivesse de curar qualquer um que estivesse doente na ilha. doente na ilha. Que o teu Aleluia. poder de cura opere em mim, Que o seu poder de cura opere em mim, para que eu seja uma testemunha poderosa de teu poder e glória. para que eu seja uma testemunha poderosa do seu poder e glória. Pai, Pai, somos ordenados em tua palavra. fomos ordenados em tua palavra. Está alguém entre vós doente? Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Chame os presbíteros da igreja. Orem sobre ele, Ore sobre eles, ungindo com azeite, ungindo com em azeite nome do Senhor. do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E a oração da fé E o salvará. Senhor o levantará. E o Senhor o levantará. E se houver cometido E pecados, se houver cometido pecado, serão perdoados. ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros Confessai as vossas culpas uns aos e outros, orai uns pelos outros, pelos outros, para que sareis. para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Justo por um justo pode muito em seus efeitos. Que maravilhosa promessa tu nos deste, Senhor. Que maravilhosa promessa tu nos deste, Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará. E o Senhor o levantará. E se houver cometido E pecados, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. ser-lhe-ão perdoados. Amém? Aleluia! Você que consegue aí em 15 segundos arrumar um óleo, se unge aí que eu quero orar por você em nome de Jesus. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome. Glória a Deus. Aleluia! Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 santo. Santo, santo. Baixuca, landar. Santo, santo. Amém. Aleluia. Ureia lá. Glória a Deus. Ureia lá, rabatucou. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aleluia. E a oração da fé salvará o doente, e Aleluia. o Senhor o levantará. Sim. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. E nós estamos aqui ungidos e também ungindo, Pai, em nome de Jesus. E a oração da fé, ó Pai amado, sarará o doente.
E eu quero agora, em nome de Jesus, ordenar que toda doença na alma, toda doença no corpo, toda doença na mente, toda doença, toda enfermidade, toda marca de morte saia em nome de Jesus. A oração da fé salvará o doente. Em nome de Jesus, nós estamos crendo e profetizando e decretando que somos sarados, Pai. E eu quero liberar uma unção de cura aqui agora em nome de Jesus, para aqueles que estão assistindo, para aqueles que vão assistir depois, que possam, pela fé, entrarem nesse ambiente de cura que está sendo liberado agora. Sejam curados em nome de Jesus. Doenças e enfermidades saiam em nome de Jesus Cristo. Assim eu decreto sobre a vida de cada um, que sejam sarados para a glória, honra e louvor do teu nome. Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a entrarmos nessa atmosfera de fé para nos apropriarmos desse ambiente de cura em nome de Jesus. Eu declaro sobre a minha perna, sobre essas varizes, vocês estão sendo agora visitadas pelo poder de Deus. Eu, em nome de Jesus, abençoo a minha perna para que essa varize saia em nome de Jesus Cristo. Pai, no corpo de cada irmã, de cada irmão, especificamente onde está estabelecida ou instalada a enfermidade, que seja visitada agora pelo teu poder e saia em nome de Jesus. Eu creio, Pai, e tomamos posse da cura para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Graças a Deus. Está encerrado em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente em nome de Jesus. Amém, amém. Shalom, shalom. Até amanhã.